Olá, sou o pastor Murilo. Mais uma vez eu venho trazer uma palavra de conforto e de esperança para você. Hoje o título que o Senhor colocou no meu coração, dessa palavra que vou compartilhar com você, chama-se Ainda há chance. Não se sabe exatamente por quê, mas a humanidade reluta em submeter seu comportamento às orientações da palavra de Deus. Existem duas sabedorias, a do alto e a da terra, a verdadeira e a falsa. O que se observa é que o homem prefere acreditar na falsa sabedoria, no falso profeta, prefere acreditar no engano. Nós vemos as igrejas que professam o falso evangelho estarem lotadas, porque todos estão buscando os bens materiais, as soluções dos problemas carnais, mas se não todos, a grande maioria não está se preocupando com o espírito. Jeremias capítulo 8, versículo 7, diz que nós, o povo de Deus, não conhece o juízo do Senhor e nos compara às aves do céu, que sabem identificar os tempos determinados, observando o tempo para se deslocarem. As aves, os pássaros. Chama atenção essa palavra do profeta, porque ao contrário, o povo de Deus não exerce o seu dom de discernimento, não consegue identificar com clareza o certo do errado. Parece optar com mais frequência naquilo ou alguém cujo discurso possa atender suas próprias expectativas ou necessidades imediatas. Eu penso, ora, se até as aves, através da observação, têm discernimento do tempo determinado, por que o povo de Deus não consegue distinguir a melhor proposta para suas vidas, fazendo juízo, avaliando o manual de sabedoria de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro da vida? Examinando a palavra, nós vemos que o escritor do livro de Hebreus afirma que os remidos, os que pertencem à nova aliança, em que Jesus é o mediador, têm seus nomes escritos no céu. Hebreus capítulo 12, versículo 23. E essa expressão, escritos no céu, indica exatamente inscritos no livro da vida. Nesse manual, a Bíblia, aprendemos que nossos corpos são finitos. Essa carcaça que nós usamos para abrigar o nosso espírito temporariamente, nessa caminhada cigana por essa terra dominada pelo maligno, que nossos corpos finitos, mortais, são atraídos de volta para sua origem. E qual é a origem? O barro. Isso se dá em face da lei imutável criada por Deus e observada por Newton, um cientista, a lei da gravidade, uma força fundamental que mantém o universo em perfeito equilíbrio, harmonicamente equilibrado. Aprendemos na Bíblia que o importante é nosso espírito imortal. Se o nosso corpo é atraído de volta para o barro pela lei da gravidade, o nosso espírito é atraído pela lei maior do amor, para a sua essência. Deus, aquele que nos criou, nos moldando com as suas próprias mãos, a sua imagem e semelhança. Mas para que nós possamos voltar para a nossa origem, para a nossa essência, para que isso possa acontecer, Deus nos pede que nós andemos nos seus estatutos, guardemos os seus juízos e os cumpramos, e seremos seu povo, e o Senhor será por nosso Deus, como está escrito em Ezequiel capítulo 11, versículo 20. Só dessa maneira, de mãos dadas com Cristo, nós poderemos receber o prêmio maior da nossa caminhada nessa terra, ao final da nossa carreira, a coroa da vida. Mas quem creu na nossa pregação, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 16, e Isaías 53, versículo 1. Vejam bem, até Pedro, discípulo de Jesus, virou as costas para o Senhor.
traiu o Senhor. Na sua soberba, Pedro declarou certa feita ao Senhor: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Mas Jesus deixou consignado o alerta para todos nós que achamos que somos mais do que as outras pessoas, que outros não têm condições de alcançar aquilo que nós desejamos. Pedro foi soberbo dizendo: se todos te abandonarem, eu nunca te deixarei. E Jesus falou: com toda certeza, Pedro, te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás. Como está escrito em Mateus 14, me falha a memória, 29 e 30. E assim se deu. Pedro traiu o Senhor Jesus. E eu te pergunto, como você agiria diante de uma situação como essa no lugar do Senhor? Mas Deus é maravilhoso. Ele nos deixou escrito para a nossa orientação: tenho guardado aqueles que tu me deste, falando com o Pai, e nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. João capítulo 17, versículo 12. Isso quer dizer, meu amado, que para Jesus, nosso Senhor, não importa o tamanho do nosso pecado, porque a graça do Senhor Jesus e suas misericórdias são muito maiores do que o pecado de um filho arrependido. E como havia prometido depois de ressurreto, Jesus se dirigiu ao mar de Tiberíades e se manifestou aos seus discípulos, como está lá em João capítulo 21. Pedro estava lá e havia resolvido pescar, e com ele os demais discípulos também foram. Mas Jesus, como combinado, se apresentou a eles e, ao invés de repreendê-los, chamou-os filhos, e imaginem, e os convidou para jantar. Não podemos esquecer que Pedro negou Jesus por 3 vezes antes da crucificação do Mestre, mas que se arrependeu e chorou amargamente pelo seu pecado, como está escrito em Lucas capítulo 22 e versículo 62. Agora imaginem esta cena. Depois do jantar, Jesus indagou a Pedro 3 vezes: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Outra vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E a cada resposta afirmativa de Pedro, Jesus acrescentava: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. E por fim disse: apacenta minhas ovelhas. Você pode verificar que Jesus, ao indagar a primeira vez: amas-me mais do que estes? Apacenta meus cordeiros. Nesse momento, Jesus estava se referindo à soberba de Pedro, quando declarara: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Palavras muito vazias porque não saíram do fundo da alma de Pedro. Quando Pedro arrogantemente declarou que daria vida por Jesus, em seguida negou Jesus, traiu o Senhor. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que não havia poderes nele mesmo para morrer por Jesus, aí então Jesus o capacitou para que Pedro pudesse dar sua vida por ele. Foi então que Jesus disse a Pedro: segue-me. Eu quero te dizer hoje, da parte do Senhor, que seu amor por você é tão grande quanto você possa imaginar. E tudo que você possa imaginar ainda é muito pequeno diante da grandeza do amor do nosso Senhor por cada um de nós. E eu digo mais, que o Senhor mandou te dizer que se você estiver disposto a se arrepender verdadeiramente, Jesus te dará uma segunda chance e te dirá, assim como disse a Pedro: filho, segue-me.
Creia, querido, não duvide. Ainda há chance. Graça e paz. Deus te abençoe.